Nesta semana, estudaremos a lição 4 da Escola Dominical, que tem por tema imoralidade e litígio, e o estudo está baseado no capítulo 5 e capítulo 6 de 1 Coríntios. Bom, 1 Coríntios é dividida em duas partes. Na primeira parte, o apóstolo Paulo escreve acerca dos temas trazidos pelos da casa de Cloe. Dentre esses temas, se tem a divisão na igreja, imoralidade e o litígio entre os irmãos. Mais especificamente, no capítulo 5 e 6, o apóstolo Paulo vai trabalhar 4 temas, que são fornicação, que nada mais é do que o sexo antes do casamento, a prostituição, que é o sexo por dinheiro, e também existe a prostituição religiosa, que é o sexo como culto em adoração aos deuses pagãos, e o adultério, que é quando uma pessoa casada se envolve com outra fora do casamento, e o litígio entre os irmãos. Litígio significa o conflito por uma causa na justiça comum. A cidade de Corinto ela é uma cidade submergida nas práticas imorais. Tanto é que na antiguidade os outros povos, quando queriam se referir à palavra prostitutas ou prostituição, eles usavam o termo moças de Corinto, ou quando eles queriam falar fornicar ou fornicação, eles usavam o termo acorintianizar ou corintianizar. Porém, estas práticas imorais da cidade de Corinto, ela estava entrando na igreja. Tanto é que no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo inicia dizendo: geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal que nem entre os gentios há. A palavra fornicação, usada no versículo 1, é traduzida do grego porneia, que significa relações sexuais ilícitas. Por quê? Havia um homem, membro da igreja de Corinto, que ele estava se envolvendo com a mulher de seu pai, ou seja, com a sua madrasta. E essa prática, ela era reprovável até mesmo entre os gentios, e também era condenada pela lei de Moisés. E a igreja primitiva, como descreve Atos capítulo 15, ela não aceitava tais práticas. Além do mais, a cidade de Corinto ela era conhecida por cultuar outros deuses. Dentre os deuses que eram cultuados, se tem Dionísio, que é o deus do vinho. E para cultuar Dionísio, as pessoas se embriagavam e se envolviam em grandes orgias. E também em Corinto, existia um templo dedicado à deusa Afrodite. Afrodite ela é a deusa da fertilidade. E no interior do templo, as sacerdotisas de Afrodite ofereciam serviços sexuais. E possivelmente, alguns irmãos da igreja de Corinto, eles estavam participando desses cultos em adoração aos deuses pagãos. Porque Paulo, no capítulo 6, ele vai dizer: tomarei vós, pois, os membros de Cristo e emprestarei a uma meretriz. Então, é possível observar que os membros da igreja de Corinto, eles estavam misturando a essência de Cristo, a essência do Evangelho, com as práticas pecaminosas da cidade de Corinto. No entanto, a igreja de Corinto estava aceitando que tais práticas fossem cometidas, mas isso me leva a refletir o porquê eles estavam aceitando. E quando nós lemos o capítulo 1, nós notamos que o apóstolo Paulo diz que a igreja de Corinto ela era uma igreja rica por dons espirituais. Pelo fato da igreja de Corinto ter muitos dons espirituais, eu acredito que os irmãos pensavam que a depravação moral dos seus membros não influenciavam na espiritualidade da igreja, mas eles fechavam os seus olhos para constatar que espiritualidade e conduta moral, elas andam juntas, pois não tem como termos uma espiritualidade sem também termos uma conduta moral aprovável diante da palavra do Senhor. E isto me lembra um texto do Antigo Testamento, no livro de Oséias, que diz: Efraim com os outros povos se mistura. Efraim é como o bolo que não foi virado.
O bolo na época de Oséias é como se fosse a massa de pizza hoje em dia. Portanto, para cozer o bolo, era necessário que eles colocassem o bolo num forno e depois de determinado tempo eles virassem esse bolo. Mas só que Deus ele diz que pelo fato de Efraim ter se misturado, ele só era cozido de um lado. Ou seja, ele só era espiritual de um lado, mas do outro ele era cru. E na igreja de Corinto estava acontecendo da mesma forma. A igreja de Corinto, durante o culto, eles eram espirituais, mas quando saíam, eles mostravam o seu lado cru, ou seja, o seu lado carnal. E o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja de Corinto a lançar fora o velho fermento, fazendo aqui uma alusão à festa dos pães asmos, que a sua celebração acontecia no sábado da Páscoa e durava até o outro sábado. E durante esse período, o povo de Israel ele deveria tirar das suas casas todas as massas levedadas e também eles estavam proibidos de se alimentar de alimentos fermentados, simbolizando então uma purificação de todas as impurezas do povo. A orientação de Paulo então é para que se retire do meio da igreja aqueles irmãos que se dizem irmãos, mas na verdade não são, para que o seu mau testemunho não influencie negativamente outras pessoas. Outro problema também que acontecia na igreja de Corinto era o litígio entre os irmãos. Mas antes, é preciso pontuar aonde ficava localizada a cidade de Corinto. Corinto ficava localizada no norte da província da Acaia, e esses litígios eles eram levados até o tribunal da Acaia. Em Atos, capítulo 18, nós podemos notar que o apóstolo Paulo, por pregar o evangelho, ele é levado pelos judeus até esse tribunal, aonde Galho, o procônsul da Acaia, iria julgá-lo. Porém, Galho não encontra em Paulo nenhum crime, mas diz que o que ele estava fazendo era persuadindo o povo por meio de palavras. Então, ele diz que não irá julgar Paulo e expulsa todas as pessoas que estavam no tribunal. E o povo, vendo que não poderia pegar Paulo ou condenar Paulo, eles pegam o chefe da sinagoga, chamado Sóstenes, e a Bíblia diz que eles espancaram Sóstenes. Então, nós podemos notar que o tribunal da Acaia, ele possui 3 problemas. O primeiro, ele é desorganizado. O segundo, ele é injusto. E o terceiro, ele expõe as causas das pessoas para toda a sociedade de Corinto. E isso é um perigo para os irmãos de Corinto, pois se eles levassem os seus litígios até o tribunal, eles corriam risco de vida e também eles estariam mostrando para toda a sociedade de Corinto um evangelho distorcido. Se antes o evangelho estava sendo pregado o amor, eles estavam mostrando o desamor. Se era pregado a paz, eles estavam mostrando a guerra. Se era pregado a comunhão, eles estavam mostrando a desunião. Paulo, então, dá algumas orientações para a igreja de Corinto. Ele diz que é melhor sofrer o dano do que fazer com que o irmão sofra. E também que é melhor resolver os problemas e conflitos internamente do que levá-los até o tribunal. Por fim, nós aprendemos que fazemos parte do corpo de Cristo e que nós, como membros, devemos viver em união e em comunhão com os nossos irmãos. E também, cada gesto, cada movimento e cada atividade que nós realizarmos, devemos fazer para a glória e exaltação do nome de Jesus. Por isso, Paulo disse aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe.